Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez uma grande alegria receber cada um de vocês aqui na minha casa. Eu espero que esse vídeo encontre a todos em plena paz. Bem, hoje a gente vai continuar nossa série de reflexões a partir do Evangelho de João. Então, se você tem aí sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Aqueles que estão conosco desde o início vão se lembrar que o propósito de João ao escrever esse evangelho é falar sobre a identidade de Jesus. João então pretende responder essa pergunta tão importante e central da fé cristã, quem é Jesus? E ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus e também o próprio Deus. Para isso a gente também pode dividir esse evangelho em 4 partes. A primeira parte é conhecida como o prólogo joanino, que é o capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 18. A segunda parte, conhecida como o livro dos sinais, que vai do capítulo 2 até o capítulo de número 11. A terceira parte, conhecida como o livro da glória, que vai do capítulo 13 até o capítulo de número 20. E a última parte, que é o epílogo, que é o final do capítulo 21. Então nós estamos aqui no capítulo 11, portanto, no finalzinho do livro dos sinais. E você também deve se lembrar que são 7 sinais que Jesus fez para demonstrar a sua identidade, a sua natureza divina. Então nós temos, por exemplo, o primeiro sinal, que é a transformação da água em vinho, capítulo 2 do Evangelho de João. Nesse capítulo 2 também nós temos o segundo sinal, que é a purificação do templo. Depois, no capítulo 4, nós temos o terceiro sinal, que é a cura de um filho de um centurião à distância. Está lá no finalzinho do capítulo 4 esse relato. No capítulo 5 nós temos a cura de um paralítico ali no tanque de Betesda. Jesus fez essa cura num dia de sábado, ele é o Senhor, portanto, do sábado. No capítulo 6 nós temos também outro sinal, que é a multiplicação dos pães. No capítulo de número 9 nós temos a cura de um cego de nascença. E agora esse capítulo de número 11 nós temos o último sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Esse texto é um texto extremamente conhecido e visitado por todos nós. Jesus, ele estava pregando ali na região do Rio Jordão, onde João fazia os seus batismos. Muitas pessoas estavam crendo nele ali, e chega para ele a notícia de que Lázaro, a quem ele amava, isso é muito interessante, né? João fala que todos sabiam que Jesus amava Lázaro. Então Lázaro estava gravemente enfermo e eles pedem então a presença de Jesus para curá-lo. Só que Jesus demora ainda algum tempo ali na região, e quando ele decide ir, ele já disse para os seus discípulos que ele estava indo porque ele ia acudir a Lázaro e Lázaro estava dormindo. Aí os discípulos, não entendendo aquele eufemismo, falam: Senhor, você está dormindo, está bem? E Jesus fala então abertamente que na verdade Lázaro havia morrido. Jesus então se aproxima da aldeia onde Lázaro morava. Lázaro morava em Betânia. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada indo ali para Jericó. Jesus então, quando estava chegando em Betânia, Marta fica sabendo que Jesus estava se aproximando. Ela então se antecipa, se prostra diante do mestre e fala: Senhor, se o Senhor não tivesse demorado tanto, o meu irmão talvez ainda estaria vivo. E Jesus fala: não, Marta, calma, seu irmão há de ressuscitar. E ela fala: não, eu sei que ele vai ressuscitar. E ela pensa que Jesus falava da ressurreição dos justos no último dia. E Jesus então diz para ela abertamente: Marta, abre seus olhos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, esse viverá. Jesus estava querendo dizer para Marta, naquele momento, que
E não estava falando dessa ressurreição do último dia, mas que Jesus iria ressuscitar o seu irmão daí agorinha. Então Jesus caminha então com seus discípulos e também com Marta, e ele já recebido então por uma grande multidão que estava chorando ali a morte de Lázaro. Possivelmente Lázaro era muito amado e muito querido por todos ali de Betânia, e Jesus então vai até onde o sepultaram, né? E é muito interessante, irmãos, quando Jesus chega e vê aquela ambiência tão triste, aquelas pessoas ali se lamentando a perda daquela pessoa tão querida, o texto diz que o nosso mestre chorou. Talvez o versículo menorzinho das Escrituras tem uma profundidade enorme. Isso mostra que Deus não é aquele Deus distante, não é aquele Deus insensível, apático, mas esse texto mostra a empatia de Deus, o quão próximo de nós, de fato, Ele está, não apenas por conta do seu amor, mas também por conta da sua identificação. Ele se tornou humano, Ele se fez carne, não é isso que João diz lá no seu prólogo? E Ele habitou entre nós. Ele não habitou entre nós dentro de uma redoma, mas Deus se deixa afetar também pelos dramas humanos. Isso é de uma profundidade tremenda. Jesus então chorou, e diante daquele ambiente de extrema comoção, ele então dá uma ordem muito interessante. Ele manda às pessoas que elas retirem aquela grande pedra do túmulo de Lázaro. E aqui, meus irmãos, a gente tem aprendido muito isso no Evangelho de João. Nós aprendemos, por exemplo, que Jesus, ele não é o mestre das perguntas óbvias. Não foi essa a pergunta que ele fez lá para o paralítico: quer ser curado? Que pergunta é essa, né? Não é o mestre das perguntas óbvias. Ele também não é o mestre das respostas óbvias. Às vezes a gente pensa que Jesus vai responder de uma forma, ele responde de uma maneira completamente diferente, inusitada, e a gente fica assim, meio sem chão diante das falas do mestre, né? Mais uma vez aqui, Jesus surpreende a todos, porque quem é que iria remover uma pedra de alguém que estava morto já há 4 dias? O cheiro seria terrível, né? Mas Jesus dá essa ordem, eles então removem aquela pedra, e é muito interessante porque para o judeu, uma pessoa que já havia morrido há 4 dias era uma pessoa irressuscitável. Isso porque existia uma crendice em Israel de que quando uma pessoa morria, o seu espírito ficava ali em torno do corpo durante 3 dias. Mas depois do 4º dia, o corpo se tornava inabitável. E aí o espírito então deixava definitivamente a companhia daquele corpo, e aí não era mais possível ressuscitá-lo. Não é à toa que Jesus chegou no 4º dia, porque assim como é o propósito de João mostrar a sua natureza divina, Jesus quis de fato demonstrar ali todo o seu poder. Por isso que é um grande sinal esse da ressurreição de Lázaro. Então, Lázaro falecido há 4 dias, a pedra no sepulcro removida, e aquela grande expectativa do que seria feito. E que Jesus dá uma ordem tremenda, e ele chama Lázaro, não é? Alguns vão dizer que ele grita por Lázaro, e eu já vi alguns comentaristas muito interessantes dizendo que ele chamou Lázaro porque, como eu já tinha dito para Marta anteriormente, ele é a ressurreição e a vida. Ele mencionou, especificou o nome de Lázaro porque, se o autor da vida grita com tanto poder chamando os mortos à vida, é necessário que ele especifique quem ele está chamando, porque senão todos iriam sair do túmulo. Mas essa digressão à parte, isso é apenas um comentário, mas fato é que Jesus chama Lázaro pelo nome, diz: Lázaro, vem para fora. E para a maravilha de todos e para a glória de Deus, então Lázaro sai do túmulo, e tudo enfaixado, como era o hábito ali do sepultamento entre os judeus. Jesus então dá essa ordem para que ele seja desenfaixado e para que ele possa ter agora liberdade.
Irmãos, que história fantástica. Eu sei que você já leu essa história muitas vezes, mas eu não consigo deixar de ficar tão maravilhado com a profundidade e a riqueza de tanta aplicação que a gente pode fazer nesse texto. É claro que a intenção teológica é evidente, como nós já falamos, é demonstrar aqui a natureza de Jesus, o seu poder sobre a morte. Esse é o sétimo sinal e talvez o mais importante sinal de Jesus. Jesus demonstrou aqui ser de fato o Filho de Deus e o próprio Deus, porque ele tem autoridade sobre a morte. É interessante aqui uma digressão importante, um ponto importante, porque ressurreições são narradas também em outras partes das Escrituras. Os profetas já tiveram a experiência de serem ressuscitados e ressuscitar também, mas existe uma diferença muito importante aqui, porque os profetas, todos eles, clamavam a Deus para que o milagre acontecesse, não é? E também até os apóstolos faziam assim também. Eles então pediam ao Senhor aquele milagre, mas essa ressurreição é diferente, a ressurreição de Lázaro, porque Jesus aqui, ele não invoca nenhuma outra pessoa senão ele mesmo. Ele fala com a autoridade daquele que tem em si mesmo o poder sobre a morte, o que mostra de forma tremenda a sua identidade divina. Bem, irmãos, mas feitas essas considerações, permitam aqui eu abrir um espaço gostoso para a gente fazer algumas aplicações pastorais desse texto. Muito importante primeiro a gente observar no comecinho do capítulo de número 11, Jesus estava no seu contexto ensinando ali no Rio Jordão, e chega para ele essa notícia de que Lázaro estava enfermo. É claro que por sua onisciência, Jesus certamente já sabia de tudo isso, mas é interessante observar que mesmo sendo informado por aqueles mensageiros, ele ainda permanece algum tempo mais. E aqui, como a gente tem falado também, temos visto isso ao longo do Evangelho de João, a agenda de Deus nem sempre é a nossa agenda, não é? E o relógio de Deus não funciona também dentro da velocidade dos nossos relógios. A gente sempre quer as coisas mais rápido possível, a gente sempre tem urgência nas coisas, mas o nosso Deus, ele trabalha dentro de uma outra dinâmica, sobretudo a dinâmica da sua própria glória, porque de fato eles tinham uma necessidade imediata que é salvar a vida de Lázaro. Jesus também se importava com Lázaro, Jesus amava Lázaro, como João registrou, mas muito mais importante do que aqui a salvação da vida de Lázaro em primeiro plano, estava a glória de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós, porque sempre nós vamos ao Senhor com as nossas orações, os nossos pedidos, e nós sempre temos urgência, né? Nós queremos a resposta para ontem. É importante a gente entender que muito mais importante que a nossa resposta, muito mais importante que a nossa bênção, muito mais importante do que a gente receber aquilo que nós achamos que vai fazer bem para a gente naquele exato momento, é a gente sempre orar desejando a glória de Deus. Desejando que a glória de Deus se manifeste por meio daquela nossa necessidade. É isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Dizendo: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como também é feita nos céus. Ou seja, Deus é glorificado nos céus, então que Ele seja também glorificado na terra e nas nossas vidas. Jesus, então, tendo nesse primeiro pano de fundo essa questão da necessidade importante aí da cura de Lázaro, mas a perspectiva maior era a perspectiva da glória de Deus, e era necessário, portanto, para que essa glória se manifestasse, que Lázaro passasse pela morte. Aqui está uma experiência extremamente angustiante. Eu nunca morri, você também nunca morreu, mas sem dúvida nenhuma que a morte é uma experiência cercada por muita angústia, por mais segurança que a gente tenha da nossa salvação. E Lázaro, portanto, passou por essa experiência angustiante, ele precisou de passar por essa experiência angustiante para que por meio dessa experiência angustiante a glória de Deus se manifestasse. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante.
Deus jamais irá nos poupar de experiências angustiantes, sendo que se o propósito dessa experiência for a sua própria glória. Nós temos que entender definitivamente que o objetivo da nossa vida, da nossa existência, do nosso serviço, não é exclusivamente nosso bem-estar, não é em primeiro plano a gente estar bem e sermos poupados de tanta coisa. O objetivo da nossa vida, meus irmãos, o propósito da nossa existência é glorificar a Deus. E como nós vimos no capítulo de número 9, mesmo que isso implique em dor e em sofrimento. Lázaro passou por esse tempo de angústia, Lázaro experimentou a morte, porque muito mais importante do que poupar Lázaro era a própria glória de Deus. E Jesus, então, depois da morte de Lázaro, ele vai ao encontro daquele seu amigo que ele amava tanto, e ele então tem um encontro ali com Marta. Marta, muito agitada, muito apressada, a agenda de Marta era muito rápida, ela queria as coisas acontecendo. Jesus acalma o coração de Marta, dizendo que o irmão iria, sem dúvida alguma, ressuscitar. Ele estava ali, Marta se sentiu consolada com as palavras de Jesus, e agora Jesus se aproxima do túmulo. E mais uma vez aqui é algo importante para nós, diante daquela necessidade. Jesus certamente sabia o que ele iria fazer, e ele poderia fazer tudo sozinho, irmãos. Irmãos, Deus pode fazer tudo sozinho, ele não precisa dos seres humanos. Mas aqui vai uma coisa importante que nós precisamos aprender. Diante daquele túmulo e daquela pedra que precisava ser rolada, Jesus poderia rolar a pedra, mas ele dá uma ordem para que as pessoas façam a parte delas. E que tirem aquela pedra. Irmãos, tirar a pedra era possível para o ser humano. Era difícil rolar a pedra, sobretudo naquele contexto de 4 dias de um sepultamento, sim, mas os seres humanos poderiam fazer aquilo. E Jesus então dá a ordem: façam sua parte. Vocês podem tirar a pedra? Podemos, então tirem a pedra. Muito bem, irmãos, o nosso tema, o tema da nossa reflexão é justamente esse, né? É a graça de Deus, é a responsabilidade humana. E aqui vai uma coisa interessante, porque quando a gente fala da graça de Deus, a gente de forma alguma está excluindo a nossa responsabilidade humana e também não está excluindo o esforço humano. Porque graça não é a antítese do esforço. Graça é a antítese do merecimento. Nós não merecemos as coisas que Deus faz por nós. Mas não significa que quando nós somos encontrados por essa graça, que a gente precisa ficar e pode ficar de braços cruzados. De forma alguma. Deus nos chama a fazer também a nossa parte, a nos esforçarmos. E aquilo que depende de nós, nós precisamos fazer e devemos fazer. Aquelas pessoas poderiam rolar a pedra, então que rolem essa pedra, façam a parte de vocês. Assim também você deve estar me ouvindo e talvez também passando por algumas experiências angustiantes e coração apertado, e você ora ao Senhor, e você pede ao Senhor, e de repente o relógio de Deus não é o relógio da gente, isso acontece demais, e diante de situações dificílimas, né, que você enfrenta na sua vida, Jesus está querendo nos ensinar aqui que nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. E, claro, confiando na misericórdia e na manifestação do poder e da graça de Deus, sem dúvida alguma, porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós precisamos confiar na graça de Deus, mas nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Nós não podemos entregar os pontos, meus irmãos. Mesmo diante de situações onde as pessoas já morreram, onde aparentemente é causa perdida que nós estamos lutando, né? Onde aparentemente a gente não vê uma luz no fim do túnel, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. É claro que nós precisamos pedir de Deus sabedoria para saber o momento de desistir em muitos momentos. Porque existe uma filosofia que não é muito verdadeira, que diz assim: nunca desista, não é? Eu já desisti dessa ideia mentirosa de nunca desistir. Tem coisas que a gente deve desistir, tem coisas que a gente deve abandonar, tem coisas que a gente deve enterrar, tem coisas que a gente tem que deixar para trás. E é preciso discernimento para saber isso. Mas existem coisas que a gente deve continuar lutando, mesmo quando aparentemente são causas perdidas. E a gente precisa buscar de Deus a iluminação da nossa mente, do nosso coração, para a gente saber
discernir uma coisa e outra. Mas quando aquela causa aparentemente perdida ainda lateja no nosso coração, e a gente coloca diante de Deus e temos a esperança de Deus, nós precisamos continuar fazendo a nossa parte, irmãos. Sobretudo quando se trata de salvação dos nossos entes queridos, de uma recuperação de um filho que talvez esteja nas drogas, de um marido longe do caminho do Senhor, uma esposa longe do caminho do Senhor, que se desviou. Qualquer uma situação assim que a gente parece aparentemente irreversível, parece que está sepultado, parece que está morto, a gente precisa continuar lutando por isso. E precisamos continuar fazendo a nossa parte. E nos esforçando para isso, nos esforçando para que a graça de Deus se manifeste. Porque a graça de Deus se manifesta não quando nós estamos com os braços cruzados diante da vida, mas a graça de Deus se manifesta e o milagre de Deus se manifesta quando nós rolamos as pedras. Quando nós colocamos força nas nossas questões e empurramos as coisas para que Deus possa agir. Deus fará a parte dele. Aquilo que não compete a nós, Deus fará, mas precisamos fazer a nossa parte nesse enredo de Deus. E aí Jesus fala, tirem a pedra, façam o que vocês conseguem fazer, cumpram a parte de vocês, mas agora, depois de cumprir a parte de vocês, deixa comigo. É meu, somente meu todo o trabalho. Deixa que eu vou operar o meu sinal. Deixa que eu vou fazer aquilo que você não consegue fazer. Aí a graça de Deus. A graça de Deus opera e vai aonde nós não conseguimos ir e operar, meus irmãos. A graça de Deus é esse poder de Deus em nós e através de nós e nas circunstâncias que faz com que aquilo que está morto possa se tornar novamente a vida. É Deus que opera nas mentes e nos corações das pessoas que nós amamos e os traz de volta. É o Senhor que consegue fazer isso. Ele traz mortos à existência. Ele é o Senhor da vida. E quando Ele fala, em meio ao nosso esforço de rolar pedra, quando Ele fala, aquele morto vive novamente. Aquele casamento vive novamente. Aquele filho é arrancado das drogas. Ele é o Senhor que pode fazer isso. Nós não podemos. A nossa parte é rolar a pedra. A nossa parte é cortar as ataduras e deixar as pessoas irem. Mas a parte de Deus é esse sinal gostoso e poderoso. Deus pode fazer, somente Deus pode fazer. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos saber que Ele vai agir, Ele pode agir e Ele faz todas as coisas conforme o poder da sua vontade. Portanto, a nossa reflexão é justamente essa. Nós temos a nossa responsabilidade diante desse grande enredo de Deus, meus irmãos. Diante desse grande mistério que é a vida e a vida cristã. Nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Nós precisamos sempre estar rolando as pedras que se interpõem entre a bênção de Deus e aquelas pessoas que nós precisamos que sejam alcançadas. Mas aquilo que não depende de nós, aí nisso a gente precisa descansar. A gente precisa deixar que Deus opere a sua parte. E por favor, não se desanime. Deus, Ele opera. Ele é fiel. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós e através de nós. Deixe que Jesus ressuscite os seus mortos. Deixe que Jesus faça aquilo que Ele quer fazer. Confie nele. Faça a sua parte. Cumpra a sua responsabilidade. Mas se apoie definitivamente na graça de Deus. Como diz um conhecido pregador chamado Ed Renekiewicz, ele diz o seguinte, que o cristão precisa fazer tudo como se tudo dependesse dele, mas precisa também descansar e confiar como se tudo dependesse de Deus. Faça a sua parte. Descanse no poder de Deus. Um domingo abençoado a todos.
Que Deus realmente possa nos cobrir com a sua graça e renovar a sua viva esperança nas nossas mentes, nos nossos corações. E até quarta-feira, com a graça do Pai. Amém.